Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por esse tempo de meditação e reflexão na palavra de Deus, palavra de vida eterna. Quero meditar com vocês hoje na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 21. O tema da nossa reflexão hoje é inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai exortar algumas pessoas que se diziam cristãs, mas a sua conduta era uma conduta de desobediência, uma conduta de desacordo com os princípios de Jesus, os princípios da palavra de Deus. Olha o que diz aqui as Escrituras. Filipenses 3, versículo 17 em diante. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, a primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, ele está chamando a responsabilidade para si. Ele está falando assim: eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um verdadeiro cristão. Então, vocês podem me imitar. Quando ele diz sejam meus imitadores, não significa que ele era perfeito. Não significa que ele não tinha falhas, fraquezas, limitações. É tanto que no versículo anterior aqui, versículo 12, ele vai dizer não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele diz também que uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala assim, sejam meus imitadores, Paulo está dizendo, eu sou uma pessoa que está perseverando. Eu sou perseverante em seguir Jesus, em imitar Jesus. Então vocês podem me imitar. E ele também diz, observem como vivem, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então Paulo está falando, vocês podem me imitar, pode observar as pessoas que têm andado comigo, se eles estão andando segundo o exemplo que eu tenho dado. Aí no versículo 18 diz, pois muitos andam entre nós, ou seja, pessoas que estavam ali no meio dos cristãos, se dizia cristã, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo Jesus. Então Paulo está falando, tem muitos aí, tem muitos que andam aqui entre nós, andam no nosso meio, mas eu já falei para eles várias vezes, e agora eu digo de novo, e até chorando, com lágrimas. Paulo está aqui com lágrimas nos olhos, falando para aquelas pessoas, vocês não têm o temor de Deus, não? Será possível que vocês não vão se arrepender nunca, não? Será que vocês não vão ficar brincando com as coisas de Deus? Paulo está ali com lágrimas, meus irmãos. E ele então fala, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. O que significa isso? Eu parei para meditar aqui. O que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Nós sabemos que Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. E ele nasceu com a missão de obedecer a Deus, obedecer o Pai.
Quando João Batista viu Jesus ali com seus 30 anos de idade, quando Jesus então iria dar início ao seu ministério glorioso na terra, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu do Pai essa missão de morrer pelos pecadores. E, meus irmãos, ali havia uma pressão muito grande na vida do Senhor Jesus, a ponto dele chamar ali seus amigos para estar em oração junto com ele. E ele fala: minha alma está extremamente angustiada. E ele então orou ao Pai. E ele dizia: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. E Jesus, então, ele foi para a cruz e morreu pelos pecadores. Então, quando Paulo fala que muitos que se dizem cristãos, mas não se comprometem com as verdades de Deus, é inimigo da cruz, é inimigo do caminho que Jesus trilhou. E Jesus trilhou o caminho da obediência. Então essa pessoa, ela se posiciona contrária à obediência a Deus. Ela está obstinada a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então essa pessoa se torna inimiga da cruz de Cristo. Isso aqui não é uma questão de falha, de pecado, de uma queda, de uma limitação, de uma fraqueza. Não, isso aqui é uma rebeldia. Isso aqui é uma pessoa que ela já quer manipular a palavra de Deus, ela quer se justificar, ela não quer se arrepender, ela fica se justificando, ela fica criando novos caminhos e rejeitando, desprezando o caminho que Deus já estabeleceu. Deus é Deus, meus irmãos, e Ele já determinou a forma que o ser humano deve conduzir a sua vida. O ser humano não tem que inventar nada, o ser humano tem que obedecer a Deus. Obedecer, buscando a Deus, amando a Deus, estudando a palavra de Deus, se relacionando com o povo de Deus, vigiando para não cair em tentação. Tantos princípios que nós temos da parte de Deus. É o liberar de perdão, é um coração humilde, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Então são muitos ensinamentos estabelecidos por Deus e cabe a nós observá-los com a graça do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não seja inimiga da cruz de Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.